Queridos, está começando mais um programa CPAD News, um programa de informação, de opinião e de reflexão e edificação para a sua vida. E no programa de hoje nós estamos inaugurando um novo quadro, Espaço Literário, onde nós vamos estar tratando de algumas obras que têm sido lançadas pela CPAD mais recentemente. E para tratar dos títulos que nós vamos abordar no programa de hoje, nós temos hoje a presença do pastor Alexandre Claudino Coelho, que é gerente de publicações da CPAD, Anderson Grangeão, que é o chefe do setor de Bíblias e Obras Especiais, e Robson Rocha, que é o chefe de marketing da CPAD e autor de um desses novos títulos da casa. Queridos, é um prazer tê-los no programa de hoje e nós queremos começar com o pastor Alexandre Coelho, que vai estar falando de forma geral sobre esses lançamentos. Nós temos obras mais robustas e obras também mais, vamos chamar assim, mais objetivas, inclusive de cunho de imaginação, ou seja, ficcional. Obras ficcionais, que a casa já fazia um tempo não estava lançando mais, mas que neste ano parece que vai ser uma das tônicas. Pastor verdade, Alexandre. Pastor Silas. A paz do Senhor, você que nos assiste, quero cumprimentar também os meus companheiros de trabalho, pastor Silas também. A CPAD vem realmente, pastor Silas, fazendo o possível para ter grandes obras, não apenas grandes no sentido de volume, mas também de importância, de forma que a literatura possa realmente influenciar, a literatura da casa possa influenciar realmente, grande e positivamente os nossos leitores, não é? E nós temos esforçado muito, não só o Departamento de Publicações, como a própria direção da CPAD, na pessoa do irmão Ronaldo Rodrigues de Souza, que tem feito o possível e o máximo para que nós tenhamos realmente obras que façam a diferença no mercado editorial. E essa diferença nós estamos sempre avaliando, vendo a pertinência do trabalho, o alcance dele, qual é o público que nós queremos atingir com aquela obra. E nos últimos lançamentos, como você vai daqui a pouco falar, nós vamos ver realmente a preocupação da casa em apresentar realmente obras que sejam relevantes para o mercado editorial evangélico. Porque nós temos visto muitas obras sendo lançadas, obras que têm verdadeiramente cada uma seu público, mas nós temos buscado sempre a excelência no sentido de buscar também obras que sejam relevantes para o nosso momento, para a nossa história. Que vão realmente acrescentar a vida das pessoas, vão edificar. Sim, essa é a ideia, porque uma obra que não consegue fazer diferença na vida da pessoa, de quem está lendo, talvez não seja uma obra tão relevante assim. Então essa é a nossa grande preocupação. Inclusive há obras que são populares, mas o fato de ser populares não significa dizer que elas vão acrescentar realmente algo positivo para a vida das pessoas. Sim, claro. Por exemplo, há obras que têm conteúdo herético que se tornam populares, mas elas não vão acrescentar, pelo contrário, vão prejudicar a vida espiritual, o crescimento realmente a vida da pessoa. Entre os lançamentos que nós temos feito ultimamente, o Robson, que é o chefe do setor de marketing, vai falar especificamente sobre a conspiração gnóstica, uma ficção. Foi até falado a questão da ficção, que o público evangélico está despertando o seu interesse um pouco mais pela ficção, pela obra ficcional, que não é uma obra, como algumas pessoas pensam, uma obra de mentira. É uma obra que foi pensada e imaginada para trazer o leitor a um determinado momento, para ele se situar naquela história ali e ver como poderia ter realmente acontecido aquela história. É o que nós chamamos de obra ficcional, que esse gênero ficção não é que a história seja uma mentira, como algumas pessoas pensam, e sim mostrar que é uma história que foi pensada para aquele momento e que pode trazer informações muito úteis para todos nós. Temos também mais dois lançamentos que aí o nosso São irmão obras mais Anderson barrudas aqui que a gente vai estar vai falar, comentando. Que é o Léxico Grego do Novo Testamento. Do Eduardo Robson. Do Eduardo Robson, uma obra de peso em todos os aspectos, porque ela vai trazer ali mais do que necessariamente o significado de palavras do Novo Testamento grego, vai apresentar também uma espécie de concordância e outras informações, porque, afinal de contas, quem vai preparar uma pregação, quem vai preparar um sermão, um estudo bíblico e deseja se integrar dos aspectos originais do grego, precisa ter uma obra de referência para orientá-lo, para não cometer equívocos que muitas vezes nós temos visto
nos púlpitos das nossas igrejas, né? Como, por exemplo, o pessoal costuma dizer, né, que recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo. Poder no grego é dinamis, poder de explodir o pecado. O pessoal confunde dinamis com dinamite. E, na verdade, a expressão dinamis no grego é um poder que induz ao movimento, não é para explodir nada. Mas como é que a pessoa vai descobrir isso? Lendo boas obras e fazendo um estudo mais aprofundado. E também o comentário Vincent do Novo Testamento, que é uma obra clássica também, e vai apresentar aí diversas orientações sobre o texto do Novo Testamento, claro, informações claras e precisas para uma pessoa que não tem também o contato com a língua grega. Antes de nós comentarmos sobre o Vincent e o léxico grego, vamos conversar um pouco com o Robson Rocha sobre o seu livro A Conspiração Gnóstica. É um livro de cunho imaginativo, é um livro ficcional, e como estávamos conversando aqui de forma preliminar sobre os títulos que nós estamos apresentando no programa de hoje, muita gente se esquece que obras de cunho imaginativo também fazem parte da formação intelectual das pessoas. Há inclusive filósofos que comentam sobre a importância de você ler obras de cunho imaginativo para que você possa, inclusive, ganhar um repertório dentro da sua formação intelectual, que vai te ajudar na hora de você produzir obras, inclusive obras não necessariamente nessa mesma área, obras de cunho histórico ou de reflexão sobre determinado assunto, porque obras de cunho imaginativo, elas acabam exercitando a mente para que você tenha essa área da sua mente imaginativa mais treinada, mais madura, para poder desenvolver bem a sua formação intelectual. Mas, Robson, conta pra gente o que foi que te motivou a escrever A Conspiração Gnóstica. Bom, Silas, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. A literatura é uma das principais áreas da formação de uma pessoa. Infelizmente, no nosso meio, que é o meio cristão evangélico, não damos ainda o devido valor para ela. Mas se pararmos para pensar que quando pensamos em livros, em primeiro lugar, nós pensamos em Shakespeare, Cervantes, Kafka, Machado de Assis e diversos outros, nós percebemos como as obras ficcionais ajudam a formar a mentalidade, o pensamento e a refletir a mentalidade e o pensamento de uma época. Elas são fundamentais para isso. E no caso da ficção cristã, ela vai além disso. O seu objetivo é tentar transformar conteúdo cristão, conteúdo de estudo, de uma forma que seja mais facilmente assimilável e percebido de como ele funciona na prática. É verdade, ainda tem esse aspecto da obra imaginativa, que é você apresentar uma verdade de uma outra forma, para que ela seja mais colorida, mastigada, colorida aos olhos do público, apreensível, né, para o público-alvo. Né? Se pensarmos bem, o cerne disso tudo são as parábolas de Jesus Cristo. Sim. São histórias que Jesus Cristo contava, se eram reais ou não são frutos de questões, mas que tinham por finalidade apresentar uma verdade espiritual. A ficção cristã tem esse mesmo propósito, por meio de histórias ficcionais ou não, apresentar verdades espirituais. E no caso do A Conspiração Gnóstica, ele começou de uma forma bem diferente. Meu objetivo era falar sobre Lázaro, sobre as verdades espirituais que existem na ressurreição de Lázaro. Mas quando comecei a pensar nessa obra, percebi que isso não daria um volume de informações suficiente para sustentar um livro, pelo menos não um livro que eu pudesse escrever. Outras pessoas têm condições de escrever livros inteiros sobre Lázaro. E pedi orientação ao Senhor, e aí veio a revelação numa página de comentário da Bíblia do Pentecostal, que me explicava por que foi criado e escrito o Evangelho de João. Lá consta que relatos antigos informavam que os bispos das igrejas da Ásia procuraram o velho apóstolo João, nessa época residindo em Éfeso, pedindo que ele escrevesse um evangelho espiritual para combater as heresias de um tal Cerinto, que era o cerne da filosofia gnóstica que estava se infiltrando dentro da igreja cristã naquele momento final do século I. Cerinto, para quem não sabe, ele era judeu helênico de Alexandria e
tinha entrado no cristianismo, mas com muita daquela bagagem do judaísmo helênico, que trazia o princípio daquilo que hoje é conhecido como cabala, essas coisas todas. E ele foi quem introduziu o gnosticismo no meio cristão. Ele é um dos introdutores, né? Sim. Inclusive, Irineu fala dele no seu livro famoso Contra as Heresias, que foi escrito para combater o gnosticismo. É verdade. Então a função desse livro era explicar como e por que o Evangelho de João foi escrito. Porque vivemos uma época muito parecida hoje em dia. Hoje em dia nós vemos a divindade de Jesus Cristo ser questionada nos mais variados círculos. O objetivo desse livro foi mostrar como João se colocou como uma testemunha ocular tanto da humanidade quanto da divindade de Jesus Cristo. E por isso ele veio não apenas escrever seus evangelhos, como as suas epístolas. E eu vou te falar, Robson, vou te confessar que eu gostei muito do livro. Obrigado. Não é porque estou na sua frente no programa de hoje, mas porque realmente deu para perceber que o irmão tem talento para a ficção. Eu comecei a ler e não consegui parar. Na primeira sentada, como eu tinha que depois resolver alguma coisa, tinha um compromisso, eu não li numa só sentada ele. Mas na primeira sentada eu já tinha lido mais da metade do livro. E na segunda sentada, que foi muito mais rápida, eu já tinha concluído a leitura dessa obra e parabéns. Obrigado, obrigado. A obra realmente, ela nos coloca naquela situação, naquela época de João, quando ele estava combatendo o gnosticismo. Conspiração gnóstica, uma perigosa heresia ameaça a igreja de Éfeso. Esse livro deu muito trabalho para ser feito, porque não é fácil para uma pessoa do século XXI escrever sobre costumes, épocas, hábitos, arquitetura do século I. Exigiu um consistente trabalho de pesquisa, como pode ser conferido no final do livro pela bibliografia apresentada. Mas o objetivo único desse livro era revelar Jesus Cristo como ele realmente é. Mostrar nessa época de dúvidas e incertezas que nós temos uma base confiável, que são os evangelhos, para nos revelar a pessoa de Jesus Cristo em toda a sua plenitude. Amém. Queridos, vamos agora para um breve intervalo e já já estamos de volta no seu espaço literário do programa CPAD News. A proteção de sua família está em suas mãos. Estude neste trimestre as lições bíblicas CPAD com o tema A Família Cristã no Século XXI, protegendo seu lar dos ataques do inimigo. Comentadas pelo pastor Elinaldo Renovato. Lições bíblicas, disponíveis nos tamanhos pequeno e grande. Leve também estudos edificantes para toda a sua família. Revistas para as classes de berçário, maternal, jardim de infância, primários, juniores, pré-adolescente, adolescente, juvenis, jovens e adultos, discipulado. O currículo de escola dominical da CPAD é cuidadosamente elaborado de acordo com cada faixa etária. Cada fase contém seu conteúdo didático desde os primeiros meses de vida até a fase adulta. Preços e condições especiais para igrejas. Adquira o currículo de escola dominical nas livrarias CPAD ou pelo 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. Queridos, estamos de volta com o programa CPAD News, inaugurando o quadro Espaço Literário. E no programa de hoje nós estamos entrevistando, estamos batendo um papo com os nossos irmãos Robson Pereira Rocha, chefe de marketing da CPAD, autor do livro Conspiração Gnóstica, que foi o nosso principal assunto no primeiro bloco, e também Anderson Grangião, chefe do setor de Bíblias e Obras Especiais da CPAD, e Alexandre Claudino Coelho, gerente de publicações da CPAD. E agora,
Nesse segundo bloco a gente vai falar sobre esses dois calhamaços aqui. Vincent, Estudo no Vocabulário Grego do Novo Testamento, volume 1, e Léxico Grego do Novo Testamento, Léxico Grego do Novo Testamento, de Edward Robinson. Que não sou eu. Com certeza não. Vamos lá. Anderson, o que você poderia falar para os nossos espectadores sobre a importância dessas obras? Comecemos pelo Léxico Grego do Edward Robinson. Quem é o Edward Robinson? Qual a importância dessa obra para o estudante de teologia no Brasil? Tem uma coisa particularmente interessante relacionada a esses dois volumes, a essas duas obras, e é o fato de que, por serem obras voltadas para o público acadêmico, para o público que se dedica ao estudo científico da Bíblia, essas duas obras já são de conhecimento desse público, né? E quando elas chegam às lojas, elas já chegam geralmente aguardadas, esperadas, né? Porque eram obras, inclusive, que eram citadas em várias outras obras aqui, que já tínhamos em português aqui no Brasil, mas nós não as tínhamos ainda em português do Brasil, essas obras de referência, né? Do Robinson e do Vincent. Né? Acontece muito naturalmente por causa do gênero desse tipo de literatura bíblica, de literatura teológica. Acontece muito naturalmente que essas obras se sucedam umas às outras com o passar dos anos, com o passar do tempo. E essa sucessão acontece de forma que as obras seguintes vão recuperando as anteriores, mantendo algumas colocações, algumas suposições dos autores anteriores, atualizando as informações, juntamente com as novas pesquisas, com as descobertas arqueológicas, com o avanço da tecnologia, de forma que as obras mais recentes conservem elementos destas mais anteriores, sem, contudo, desconsiderar o seu valor intrínseco, né, o seu valor como uma unidade, e sem descartar a atualidade de alguns elementos nessas obras, mesmo elas sendo anteriores. O Léxico Grego é o tipo de obra que compete com muitas outras obras como ele no mercado, mas ao mesmo tempo conserva, né, e faz uso da vantagem de uma posição interessante, que é a posição de uma obra de referência. Uma obra de referência nunca é descartada, nunca é suplantada por uma outra obra de referência igual a ela. Ela geralmente é colocada ao lado da outra, ela é geralmente somada às informações de uma outra. De forma que, apesar de ser uma obra antiga, foi produzida no século XIX por Edward Robinson, que foi um estudioso tanto da língua grega como da língua hebraica também. Antes de produzir o seu léxico, Edward Robinson traduziu o famosíssimo léxico de hebraico de Gesenius, William Gesenius, do latim para o inglês, e depois que ele fez essa tarefa, ele se empenhou na produção do seu léxico. Porque é interessante que naquela época muitos acadêmicos gostavam de lançar suas obras, até o século XIX isso durou, depois no XX isso acabou, gostavam de lançar suas obras primeiro em latim. Em latim, né? isso. E isso é algo que vem de séculos, né? Isso, aconteceu para depois com Gesenius, elas serem lançadas em outras línguas, sim, as línguas mais populares. E o que eu diria sobre o léxico grego, continuando, onde eu queria chegar, é que para os irmãos, os amigos que estão nos assistindo, e que talvez não seja um público que esperasse por esse lançamento, mas é preciso saber que esta obra, apesar dela ser secular, né, dela ser já uma obra de mais de 100 anos de existência, por se tratar de uma obra filológica, de uma obra relacionada às línguas bíblicas, é uma obra que não perde radicalmente o seu valor, primeiro porque a língua grega não mudou radicalmente dentro de 100 anos, e segundo, porque o esforço empreendido num trabalho como esse ainda pode ser visto em obras recentes dessa mesma área. Obras recentes ainda são capazes de dialogar
com essa obra, né, que é do século XIX, e o Robson ele deixou bem claro no prefácio de sua obra que ele se empenhou ao máximo para que o seu léxico tivesse um exemplar de cada palavra que ocorre no Novo Testamento, de forma que o leitor, o pesquisador, deve esperar dele, como de outro qualquer léxico, que faz jus ao seu nome, né, ao seu título, que ele de fato vai encontrar ali cada ocorrência de ao menos uma vez de uma palavra grega que aparece no Novo Testamento. O Novo Testamento é o padrão de referência do léxico. Ele foi feito visando o Novo Testamento, não a língua grega em geral. Mas por ser um léxico, ele visita todos os outros períodos da língua grega sempre que necessário para esclarecer o sentido da palavra grega que ele localizou no Novo Testamento. Eu estava vendo aqui alguns verbetes, ele faz exatamente isso. Em algum momento ele fala do desenvolvimento daquele vocábulo nos séculos posteriores. Sim. Isso se uso chama dele no Novo Testamento. Isso se chama, dentro da lexicografia, método histórico-lógico. É um método que valoriza a história da palavra, ou seja, desde a sua origem, passando por toda a sua evolução e a evolução dos seus significados, para chegar às várias possibilidades de sentido que ela adquiriu ao longo do tempo, até o período do Novo Testamento. E o sentido lógico, né, o elemento lógico desse método está em ordenar isso de uma forma que a pessoa que vai consultar o pesquisador perceba não apenas esse traço, essa linha histórica da palavra, mas como também perceba os significados que ela adquiriu em contato com outras palavras, ou seja, a palavra não apenas isoladamente, mas no conjunto da frase. Enfim, o léxico grego do Novo Testamento de Robson é um clássico. É um clássico que eu considero particularmente imprescindível para quem está se dedicando ao estudo do Novo Testamento nos originais. Eu acho que é um excelente ponto de partida a muitas outras obras do mercado dentro dessa área, mas com a importância do léxico grego de Robson, são poucas. Sim, porque ela abriu um caminho e, como o irmão mesmo falou, ela procura justamente apresentar todos os vocábulos que são usados no Novo Testamento grego. Foi uma obra exaustiva, né? Um trabalho realmente... É uma obra completa. Esse do Robson. Sem desprezar de forma alguma as outras obras que são parentes do léxico grego, que nós estamos lançando, o nosso léxico ocupa hoje no mercado do Brasil uma posição única. É uma obra que explora esse método e que aparece em primeiro lugar, aparece na frente das outras na exploração, na utilização desse método que eu acabei de descrever. As outras obras têm as suas particularidades, mas ele, por causa dessa característica única, ele ocupa um lugar único de destaque aí, entre as obras dessa classe no nosso mercado. Ok. E temos também o Vincent, o estudo do vocabulário grego do Novo Testamento. Esse é o primeiro volume, foi lançado, se não me engano, no final do ano passado, né? Em dezembro de 2012. Dezembro de 2012. São quantos volumes ao todo? Originalmente são 4 volumes. Mas em português vão ser lançados 4 volumes também. Manteremos a divisão original dessa obra. Né? Vincent e Robson foram coetâneos, foram contemporâneos, né? Viveram na mesma época, no século XIX. Sim. Se não me engano, eram também ali daquela região de Nova York. Sim, atuaram ali no norte dos Estados Unidos. Tiveram o ponto alto de sua atuação no meio teológico, no meio evangélico, na segunda metade do século XIX. E para quem não conhece a obra do Vincent, qual é o principal diferencial da obra dele para outras que nós encontramos no mercado? Vale para o Vincent o que nós falamos do léxico no que diz respeito ao valor único da obra, né? Essas obras de referência, eu torno a dizer, para um pesquisador, para um estudioso, e essa lição se estende também ao público mais amplo,
No que diz respeito a essas obras de referência, não existe uma obra que seja igual a outra. De forma que a pessoa que aprecia esse tipo de obra sempre procurará adquirir um exemplar, não obstante a existência de outras obras parecidas no mercado. Não existe uma obra que tenha tudo o que a outra tem. Embora talvez siga na mesma linha de construção, de organização do material. O comentário de Vincent é um comentário que se parece muito com uma outra obra da CPAD, já lançada anteriormente, de Archibald Thomas Robertson. A CPAD lançou o comentário de Robertson de Mateus e Marcos. É um comentário baseado no vocabulário grego do Novo Testamento, ou seja, a forma de organização dessa obra é com base nas palavras isoladamente ou nas expressões, em algumas frases, mas não muito mais do que isso, né? O ponto principal desse comentário de Robertson são as palavras. Anteriormente à obra de Robertson, atuou nesse campo de trabalho Marvin Richardson Vincent, que é o autor da obra que nós estamos apresentando agora para os irmãos e amigos que estão nos assistindo. O Vincent trabalhou num método que ele mesmo deixa claro que não era original dele. Ele se inspirou em outras obras anteriores, principalmente no trabalho do alemão Bengel, que foi um estudioso notabilíssimo do Novo Testamento, e ele fez, naquilo que ele se propôs a fazer, um trabalho bem completo de estudo de vocábulos, de palavras. Duas coisas se destacam principalmente no seu trabalho. A primeira é o exame particular das palavras, ou seja, o exame separado das palavras como palavras, né? As palavras como entidades autônomas dentro das sentenças, das frases do Novo Testamento. E em seguida um trabalho de conjunto, um trabalho que não apenas analisa gramaticalmente, filologicamente as palavras, mas que também comenta os efeitos de sentido provocados por essas palavras dentro do contexto em que elas são usadas. É justamente isso que eu iria destacar aqui. Esta obra, ela trabalha essas palavras justamente dentro de seus respectivos contextos. Sim. O desenrolar da obra vai passando por todos os livros da Bíblia, capítulo por capítulo. Temos aqui, por exemplo, Atos, capítulo de número 10. Ele analisa palavra por palavra mais importante dentro desse capítulo, a partir do seu contexto, e assim ele vai no capítulo 11 de Atos, capítulo 12, capítulo 13, sim, capítulo 14, capítulo 15. Se assemelha um pouco, como você já falou, com a obra do Robertson, né? Sim, a CPAD lançou também. Sendo que parece que essa de Vincent é ainda mais encorpada. Podemos dizer que cada uma delas tem a sua característica particular. Vale aqui colocar o seguinte, que os critérios que são utilizados para a elaboração de uma obra como essa são muito pessoais, pertencem muito aos seus autores. Eles estabelecem os critérios de seleção. Talvez o leitor não vai encontrar numa obra como essa o comentário de cada palavra, de cada versículo, de cada capítulo do Novo Testamento. É preciso entender que houve um critério pré-estabelecido que selecionou as passagens mais problemáticas, as passagens mais difíceis de traduzir, as passagens com palavras mais discutidas entre os estudiosos. Então esse foi o foco de atuação da obra do Vincent. Outra coisa importante, a época em que Vincent trabalhou a sua obra vigorava no meio acadêmico como texto mais aceito, mais reconhecido, o texto chamado textus receptus, ou texto recebido. De lá para cá, né, as coisas mudaram no que diz respeito à aceitação dos manuscritos ou à análise dos manuscritos, e chegou-se à conclusão hoje que textos melhores devem ser utilizados para o estudo do Novo Testamento. Hoje, entre os estudiosos, no círculo acadêmico, vigora, né, reina o texto que nós conhecemos como texto crítico, o texto de Nestle e Aland. Né? Então, o estudioso ele vai
ter esse conhecimento, né? E o público que não está muito familiarizado com essa temática vai ter referenciais dentro da obra que ajudam ele a identificar isso. Mas isso confere um pouco mais de valor ao Vincent, eu penso dessa forma, porque justamente numa época em que todos os livros praticamente são confeccionados, são elaborados em cima do texto que é mais reconhecido, a CPAD vem lançar uma obra que trabalha em cima de uma outra alternativa textual, que é o texto Receptus. Tive a honra, o prazer de escrever, inclusive, um texto que biográfico, né? Traz a biografia do Vincent, né? Está na abertura, né? E é uma vida realmente admirável. E depois o leitor vai adquirindo essa obra, ver realmente a qualidade dela e como a biografia de Vincent, ela é justificada e demonstrada na sua obra, no sentido de que quando você conhece a vida dele, a sua dedicação, o seu estudo, e vê a obra, você percebe que a obra transparece toda essa história, toda essa biografia deste grande homem do século XIX. Mas já estamos chegando ao final do programa, gostaríamos, para encerrar, que o pastor Alexandre nos desse algumas informações sobre o que é que vem por aí, e que será, muito provavelmente, tema do nosso próximo programa, ou melhor dizendo, nosso próximo quadro Espaço Literário. Ok, Silas, a CPAD está preparando também uma série de lançamentos para todos os públicos, não é? Vem aí como ser uma grande mãe e criar filhos felizes. Livros para a família. Para a família, né? Claro. Vem aí a Bíblia de Estudo Pentecostal para o menino e para a menina. Nós vamos chamar o Anderson aí para apresentar essa obra, não é? Vamos ter também uma outra obra já para a próxima Convenção Geral, que é a Grandeza do Pastorado. Grandeza do Pastorado. Uma obra também de referência vale a pena nós analisarmos e enxergarmos como podemos fazer um ministério mais adequado hoje em nossas igrejas. Mas isso é só para começar aí o que a CPAD vem preparando e vem produzindo outras obras também, que ao longo do tempo a gente vai só para despertar a curiosidade do nosso espectador. Robson, foi um prazer ter o nosso programa. Sucesso para a obra Conspiração Gnóstica e que outros livros de mesma qualidade possam fluir de vossa lavra. Parabéns também pelo vosso trabalho, irmão Anderson, nesse importante setor da casa. Eu agradeço. Bíblias e obras espaciais, e que muitas obras de qualidade possam sair dali. E agradeço ao pastor Alexandre Coelho, que é o gerente de publicações da CPAD, que tem desenvolvido com brilhantismo a sua atividade aqui na casa. Queridos, estamos chegando ao final do programa. Que Deus vos abençoe e até a próxima semana.